A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Estamos aqui para mais um comentário da lição dos jovens. Desta feita, lição 13. Encerrando este último trimestre do ano de 2025. Cujo tema da nossa lição, uma palavra profética às nações. Lição de número 13 deste seriado de lições, onde estamos tratando da vida do profeta Jeremias, o seu ministério e em como ele se manteve um profeta fiel ao chamado de Deus para a sua vida. Eu sou o presbítero Natanael, estamos aqui no estúdio da Fakes, em Cuiabá, Mato Grosso. E para este comentário eu tenho comigo o presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui novamente comentando esta lição que é de grande valia para todos os ouvintes, todos os inscritos. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Diácono João Paulo. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria, uma satisfação estar aqui em mais uma vez, esse último podcast, fechamento dessa lição de número 13. Diácono Vinícius Gabriel. Meus irmãos, é um prazer, uma alegria poder estar reunido com vocês mais uma vez. Prosseguindo, vamos para o comentário, uma palavra profética às nações. Última lição, texto principal dela diz: olha, ponho-te nestes dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias, capítulo 1, versículo 10. O resumo desta lição diz: assim como o profeta Jeremias, temos a missão de anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. Esse é o resumo da lição que vamos discorrer ao longo desta aula. Portanto, chamando a igreja atual, que somos nós, a esta tarefa, a esta missão que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o de anunciar o Evangelho. Assim como Jeremias, nos seus dias, ele manteve-se fiel ao seu chamado, atendendo à vocação de Deus para a sua vida, de anunciar àquela nação e ainda mais às nações, porque no versículo 5 do capítulo 1, nós vamos ver que o Senhor Deus o santificou e o deu por profeta às nações. E ele cumpriu fielmente o seu chamado. Vamos ver que além de Judá, ele profetizou para mais 9 nações. E na sua maioria, sua mensagem era uma mensagem de juízo, mas era uma mensagem vinda da parte de Deus. Pelo que estudamos ao longo desse trimestre e vimos que por isso ele pagou um preço alto, mas ele manteve-se firme na presença de Deus, fazendo aquilo que o Senhor Deus o havia comissionado. E nós, como estamos? Como igreja do Senhor Jesus, que hoje nós temos esta missão de levar, de anunciar este evangelho. Será que nós estamos sendo fiéis ao chamado de Deus para as nossas vidas? Vamos estar discorrendo ao longo desta aula 3 tópicos. Um Deus para as nações é o primeiro tópico. O segundo, um profeta para as nações. E aí o último, nós teremos ainda o último tópico desta lição, que vai nos trazer uma mensagem para o Egito, um povo para as nações, uma igreja e o povo para as nações, Israel, o povo que falhou com as nações. João Paulo, o que você já pode contextualizar neste primeiro tópico desta lição? Então, meus irmãos, nós estamos nessa última lição, lição do número 13. É uma alegria, um privilégio nós estarmos aqui, pela graça de Deus, para comentarmos essa lição a respeito de vida e obra do profeta Jeremias, que teve um ministério de cerca de 40 a 46 anos, onde ele foi um porta-voz do Senhor. Deus o chamou ele para ser profeta, separou ele lá no capítulo 1, e a partir daí ele desenvolveu o seu ministério nesse contexto do reino do sul, reino de Judá, profetizando a mensagem do Eterno, mas o povo que estava recebendo essa mensagem estava no caminho de desobediência, que
o povo de Judá, eles não queriam se submeter à vontade de Deus. E aí nós vemos na lição anterior que o profeta Jeremias, quando a Babilônia vem e cerca Jerusalém, e esse cerco ele vai durar cerca de 1 ano e 8 meses, a gente vai ver que houve um aperto, o povo passou fome, a gente vê que o sofrimento foi tão grande que teve mãe que matou seu próprio filho para se alimentar. Então a situação foi catastrófica e o profeta Jeremias ele aparece na prisão. Mas Nebuzaradã, que era um homem de confiança de Nabucodonosor, ele, a mando, né, do próprio rei, ele vai libertar o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias sendo liberto, aí ele dá a livre escolha para ele, para que ele, se ele quisesse ir para a Babilônia, ele podia ir, se ele quisesse ficar com os remanescentes que sobrou em Jerusalém, ele podia ficar, ou se ele quisesse ir para outro determinado lugar que ele desejasse, ele estava livre para poder, né, ir para esse lugar. Mas a gente vai ver que o profeta Jeremias ele escolhe ficar com o remanescente em Jerusalém. E a partir daí, depois que acontece as levas, a última profecia do profeta Jeremias foi no ano 586 a.C., um ano depois, né, da queda de Jerusalém. E o profeta, aqui nesse contexto, a gente vai ver, olhando uma visão panorâmica do desenvolvimento do seu ministério, a gente vai ver que o profeta Jeremias, ele vai ser usado por Deus, vai ser um porta-voz do Eterno, não só para profetizar para o povo de Deus, que era a nação de Judá, o reino do sul, né? A gente vai ver que Deus usa ele para também profetizar às demais nações. E para quem vai lecionar, né, tem uma dica, lê o capítulo 46 até o capítulo 51 do profeta Jeremias, que a gente vai ver que o profeta ele vai profetizar a essas nações, né, outras nações que não era a nação escolhida por Deus, que é a nação de Judá, a nação de Israel. Ele vai profetizar, por exemplo, a Babilônia, o capítulo 46, que é a leitura, né, principal. A gente vai ver que é uma mensagem direcionada ao Egito. Nós temos aí mensagens para os filisteus, para Amon, para Moabe, para Elão, né, e assim sucessivamente para outras nações da terra. Então esse primeiro tópico, né, fala que Deus fala às nações, né? Então a gente vai ver que Deus fala às nações, vale nós pontuar isso, frisar isso, né, que o profeta Jeremias teve um ministério não somente nacional, mas um ministério também, né, que abrange de forma internacional, literalmente, né? Às vezes ele não foi levado aos 4 cantos da terra, igual tem muitas profecias que falam, né? Você vai ser levado aos 4 cantos da terra. Alguém já viu falar, né, sobre a profecia. Mas a gente vai ver que aqui Deus usou o profeta para levar essa mensagem às demais nações da terra. Essa é a minha fala inicial para nós introduzir esse assunto. Esse ponto que o João falou é importante porque... como ele disse, né, até o autor da lição ele deixa claro isso aqui também, e é muito bom falar quando o ministério de Jeremias ali primariamente também, né, era em Judá, mas Deus ele já tinha falado para ele, mostrado ali que o seu chamado era para ia ser ultrapassar Israel, né, não ia ficar só ali em Israel. Ele fala que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e as nações te dei por profeta, né? E isso mostra um princípio, né? Que Deus, ele fala com seu povo, sim, mas ele não fica limitado só naquele povo ali, né? Ele fala com outros povos também. Ele não ajuda apenas Judá, ele não quer trazer aquela exortação apenas para Judá. Mas também ele, como o João bem pontuou, o Natanael também no início disse que foi para 9 nações. Então Jeremias ele foi esse exemplo de profeta, né, para todas as nações ali que o Natanael pontuou. Ele profetizou ali para o Egito, Babilônia, para Moabe, para Amon, Edom e entre outros. A gente tem que entender que se Deus ele se limitasse apenas ali em Judá, ele estaria negando ali
seu próprio plano, né? Que nós vamos ver no subtópico 2 aqui, o plano de redenção dele universal, né? Então é importante a gente trazer isso também. E um ponto importante também relevante é dizermos que Deus queria, né? Nós sabemos disso, que a princípio Deus queria que através do povo de Israel, né? Do povo de Judá, através do cuidado que ele tinha, né? E tivesse para com esse povo, o povo ali conclamasse, proclamasse, né? Propagasse a mensagem do evangelho. E esse era o intuito de Deus, né? No início. Mas só que o povo no meio do caminho, eles acabaram negligenciando, né, esse chamado, porque através de Judá, através de Israel, Deus ia fazer com que as outras nações vissem, né, um Deus justo, santo, verdadeiro e que preza pela sua palavra, e que através desse testemunho da nação do povo de Judá, né, de Israel, as outras nações temessem a Deus, né? O autor ele pontua isso, que as outras nações, elas tinham que reconhecer em Israel, em Judá, um Deus soberano, né? Um Deus supremo, que zela, que cuida daquela nação e que através do cuidado dele para com essa nação, as outras demais nações também, né? Não ficassem lesas, né? Elas vissem o que Deus estava fazendo com Judá, né? Caso se eles não tivessem negligenciado, né? Ao chamado ao arrependimento, e também se voltar a Cristo Jesus, né? E é por isso que Deus, através desse tratamento com o profeta Jeremias, ele vai agora utilizar uma única pessoa para fazer com que essa mensagem ela seja uma mensagem transcendente, né? Que não se limita, como o João pontuou no início, àquele aspecto geográfico só do povo de Judá ali em Babilônia. Essa mensagem também serviria para as demais nações. Lembrando disso, só se pontuou nisso, sobre a questão que era como Israel, o desejo de Deus é que eles fossem um farol para as demais nações. Isso mesmo. A gente vai ver lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, 9 e 10, diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que pusere a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. A gente vai ver, né, se eles andassem no mandamento de Deus, então eles seria como uma luz para o mundo, um farol para o mundo, onde o povo ia olhar para eles e ver um povo diferente, né? Um povo Isso mesmo. que ia ser uma espécie de... que abençoa o mundo, mas como eles não andaram nos mandamentos, nos preceitos do Senhor, iam reconhecer a Deus, né? Isso. Temer a Deus, e aí o Senhor Deus seria o Deus de todas as nações, como ele queria ser do povo dele. Mas isso é importante porque no segundo ponto, o autor vai pontuar, né? Um plano para as nações. Sim. Deus, na sua onisciência, ele sabia que o povo de Israel não seguiria, né, isso que ele planejou desde o início, né? O povo tem o seu livre-arbítrio e eles escolheram, de alguma forma, negligenciar isso. Mas só que a promessa de Deus, ela continuou de pé. Por isso que levantou Jeremias, tratou o povo, restaurou o povo e aquilo que nós aprendemos aí nas lições passadas. Em Gênesis, capítulo 12, versos 3, nós vamos ver que o plano dele não se limitava apenas ao povo judeu ali, ao Israel em si, né, ao povo de Judá. Também ele diz que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Então, de fato, isso, querendo ou não, ia acontecer, né? O povo de Judá, o povo de Israel, iria negligenciar o chamado ao arrependimento, porque em Abraão, todas as demais nações elas também seriam benditas. Então o plano de Deus não estava ligado exclusivamente para o povo judeu. É claro que ele tem um compromisso, né, podemos dizer assim, mais, como que eu posso dizer, mais afetivo com o povo de Israel, né? Deus tem esse tratamento diferenciado para com o povo de Israel, mas só que essa promessa, ela se estendeu a nós também. E é por isso que o autor pontua que o plano do Senhor Jesus era para todas as nações. Por isso que a mensagem de Jeremias tinha que ser uma mensagem transcendente, né? Ela foi até essas 9 nações aí que nós vamos pontuar no decorrer dessa lição. É importante também quando a gente vê esse plano universal de Deus, né, para todas as nações, até no Novo Testamento mesmo, quando Paulo ele cita ali, ele diz assim: a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão.
Então, Paulo até cita, Paulo entende isso aí, que Deus, além de Abraão ali, ele estava falando até para os gentios, né? Então a gente vê que no Antigo Testamento Deus já tinha esse plano para todas as terras, como o Vinícius falou, que quando ele entrou em Gênesis aqui, que o plano de todas as nações ali, que não era só para Israel, né? Desde o chamado de Abraão, que ele foi escolhido para todas as famílias da terra, né? Que seriam abençoadas por ele. Então a gente vê que Israel ali, como o plano inicial, era para ser sacerdote para os demais, né? Que, ou melhor dizendo, era para servir os demais, era para ser como um instrumento para Deus revelar o seu plano ali para outras nações, né? Então esse era o plano de Deus, mas sempre eles como o Vinícius falou que ele sempre sabia de todas as coisas, sempre sabe de todas as coisas, então ele já tinha esse plano, que isso já revela o amor dele, né? Mesmo sabendo que as pessoas ali, Israel, se tornaria contra ele, adoraria ídolos, imagens, ia prejudicar as pessoas pobres também, todo esse tipo de que aconteceu, que já falei nas lições anteriores, mas mesmo assim, Deus, ele revela o seu plano, que é para todas as nações, né? Realmente, uma coisa que nós devemos pontuar, até fala no primeiro tópico ainda, né? Um reino, subtópico 3 aqui, um reino de nações, né? A gente vai ver aqui, fala do governo supremo de Deus, né? Soberania de Deus. Até o profeta Jeremias, né, vai dizer lá no capítulo 10, versículo 7, ele é o rei das nações. Tem um versículo bastante interessante, Daniel capítulo 4, versículo 17, diz assim: esta é a sentença e por decretos vigia, e esta é a ordem do mandado do santo, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então é no contexto de Daniel, falando do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei, né? Naquela época, a maior potência da época, dominava sobre o mundo, e a gente vai ver que ele começa a encher o seu coração orgulhoso. Eu sou o rei mais poderoso, aí Deus vai colocar ele por terra, ele vai ficar 7 tempos ali, pastando como animal. Aí depois ele vai reconhecer, né, que Deus, ele tem todo o poder, tem todo o domínio. Deus, ele é soberano. Então ele interfere em algumas coisas. Se Deus quiser interferir em alguma nação, ele interfere. Se está acontecendo algo, se ele quiser ir lá e fazer com que algo não aconteça, ele pode interferir, ele pode trabalhar de tal forma para que tal acontecimento, né, não venha acontecer. Mas, porque muitos pensam, mas Deus... Eu já vi até teólogo, né, uma vez eu lendo um texto, e um teólogo conhecido falando que Deus tinha perdido o controle, né, das coisas, porque tinha acontecido uma tragédia em certo lugar. Mas aí nós devemos entender que isso aí são permissão de Deus, é uma vontade permissiva, que Deus, ele deixa que isso aconteça, ele permite, né, que esse tal acontecimento venha acontecer, por mais trágico que seja. Porém, ele está no controle de toda a situação, ele está no governo da história, ele conhece o livro da história, né, está na mão dele. Tudo acontece, mas ele está sobre o parâmetro da sua vontade, né? Deus, ele tem o domínio, tem o governo de tudo. Então é uma verdade que nós não devemos esquecer, né? Devemos sempre pontuar. Por mais que a situação esteja difícil, esteja complicada, até mesmo por exemplo, o diabo. O diabo, ele tem poder, mas Deus, ele tem todo o poder. Até o diabo, para fazer algo, ele faz dentro da vontade permissiva de Deus, assim como eu vejo no contexto do livro de Jó, né? Jó lá, ele só serve o ser por causa da riqueza. E Deus, não, daí Deus falou, pode tocar nele, mas você não toca na vida. Porque Deus, ele tem controle. Então o diabo, ele trabalha até onde Deus permite. Porque Deus, ele está na frente, ele tem todo o poder, tem todo o governo, todo o domínio. Eterno e reina e domina sobre tudo, né? Isso. E por ele ser um Deus, como diz aqui, Deus, um reino, um Deus que reina sobre todas as nações, ele quer, né, que todo o povo, como diz a Bíblia, que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento, porque ele quer reinar sobre todos, né? E falando desse governo, justiça.
falando desse governo, tem uma questão que nós destacamos em umas lições, ver essa verdade em questões práticas, a gente vai ver dentro do contexto do livro de Abacuque, essa soberania de Deus. Que Abacuque, ele não entendia o que estava acontecendo. Né? Era tanta injustiça social e o povo em desobediência, e ele clamava a Deus e aparentemente parece que Deus não estava respondendo ele. Aí depois Deus fala que ia sim tratar com o seu povo, mas Deus ia usar quem? A Babilônia como uma espécie de vara de correção para o seu próprio povo. Aí ele ficou sem entender, né? Mas lá na frente Deus vai falar, não, mas só que eu vou punir também a Babilônia. Eles vai chegar. O dele também vai chegar. O tempo dele de eu corrigir eles também, eles vai chegar. Por quê? Aí nós vamos ver, visualizar dentro desse contexto, nós vamos ver a soberania de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele está acima de tudo, né? A Bíblia diz que Deus é tão poderoso que no capítulo 40 do livro do profeta Isaías diz que as nações são como um pingo de água dentro de um balde. Esse contexto de Abacuque que você está dizendo, eu acho que no capítulo 2 que Deus começa a falar com ele, dá uma visão para ele do que ele ia fazer com as nações, né? Que ele ia usar para punir o povo. Eu acho que o último versículo, quando ele entende tudo aquilo, ele vê tudo aquilo, ele diz, o Senhor está no seu santo no seu trono, no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então, ele vê a majestade, o poderio, o governo, o domínio, e que Deus tem tudo nas suas mãos poderosas. De lá ele governa sobre tudo, sobre todos. E o exemplo disso no livro do profeta lá, Jeremias, né? Se passar para nós. A gente falando, nós estamos falando com base no livro do profeta Jeremias, então é um exemplo disso dentro desse contexto, dessa temática que nós estamos falando, né? E Deus fala às nações, Deus levando o profeta Jeremias para falar às nações, porque Deus ele pode interferir. E você vê que a mensagem dele foi exortativa, é contra as nações, porque essas nações também estavam em idolatria, estavam em desobediência. E se eles permanecessem daquela forma, enfrentar também o juiz de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, ele corrige, ele estabelece, ele tira, ele faz conforme ele quer. A gente vem em concordância com a fala dos irmãos aqui, que o autor ele também traz em Isaías 52:7, né, quando fala o teu Deus reina, ele está mostrando aqui que Deus nunca deixou de governar, até nesse contexto aqui que é do exílio babilônico ali, né? Então a gente vê que se Deus ele não fosse um Deus que de todas as nações, que se fosse somente de Israel, então a soberania divina ela estaria restrita, né, como o João falou. Então não seria o Deus de todas as nações, seria só de Israel. Ele estaria fora de controle ali, sem controle com as outras nações. E a promessa de Abraão perderia o seu sentido, né? Quando fala, serão benditas todas as famílias da terra. Então, até Isaías mesmo, quando anuncia que os gentios buscariam o Senhor, isso aí seria incoerente, né? Então a gente vê que a soberania de Deus ali, ela ultrapassa tudo. E Deus é soberano em todas as coisas. Ele é o rei de todas as nações, ele é o Deus de todas as nações. Só para puxar um ganchinho aqui, né, Vinícius? O Vinícius comentar, Natanael. Não, sobre que muitos falam, né? Para Deus ser soberano, ele tem que decretar todas as coisas. E aí, será que tem base? Assim, nossos irmãos que tem uma interpretação equivocada, não, mas diferente, né, da nossa linha teológica, acredita que para Deus é equivocada mesmo, né? Para não adjetivos mais pejorativos, mas eles entendem isso, né, que para Deus ser soberano, ele tem que decretar todas as coisas. E para nós, né, para nossa visão teológica, nós entendemos que para Deus ser soberano, não necessariamente ele precisa decretar todas as coisas, né? Há coisas que ele decretou, que ele vai voltar, por exemplo. Independentemente do que você faça ou deixe de fazer, ele vai voltar um dia, né? Ele quer que as pessoas sejam salvas. Independentemente do que você faça, aquela pessoa que crê nele vai ser salva. Então são decretos, que são coisas que ele decretou, que independentemente do que aconteça no mundo, isso vai acontecer. Agora, na visão dessas outras pessoas que pensam desse modelo, o que para Deus decretar tudo, para Deus ser soberano tem que decretar todas as coisas, Deus tem que decretar até o mal, né? A queda de Adão, Deus que decretou, né? E nós vemos vários textos dizendo que Deus não pode nem ver o mal,
O mal não passa na frente dele. Como pode um Deus desse... Não se mistura com as trevas. Com certeza. Um Deus desse decretar a queda do homem e depois subjugar o próprio homem, sendo que ele decretou a O queda. texto diz que ele é santo e puro. Então, e aqui tem um teólogo, né, dentro dessa visão, né, que eu fiz a pergunta pra você, né, fomentei o assunto, né, aí ele falou assim que até aqueles aviões lá, né, que atingiu a torre gêmea lá, o World Trade Center, nos Estados Unidos lá, 11 de setembro de 2001, para que foi decreto de Deus. Aconteceu aquilo lá porque Deus decretou. Então pra você ver, né, não tem como. Aí, se colocar na conta de Deus, então é Deus que tá sendo mal, né? Os nossos irmãos que, por exemplo, não aceitaram a Cristo Jesus, é porque, de acordo com essa visão teológica, eles defendem que Deus decretou e elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. E então, esses que ele decretou e elegeu para ser salvos, Deus dá uma graça superior para eles. Por isso eles aceitam a Cristo. E para esses irmãos que não conseguem aceitar Jesus, é porque Deus já tinha decretado anteriormente, né? E eleito essas pessoas para ir para o inferno. Então, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que vai mandar as pessoas para o inferno, sendo que ele mesmo decretou o inferno para esses irmãos. Então, isso não é um Deus bíblico, né? Então, assim, e sobre essa questão do mal, né, João, que você pontuou, do porquê que Deus usou os caldeus, né, para atingir o próprio povo de Judá ali, como o profeta Abacuque não entendia. Alguns teólogos, por exemplo, o Carlos Vailate, ele fala sobre as teodiceias, né? Que é a justiça de Deus. Como entender, né? Deus usar uma nação que era mais pecadora do que o próprio povo judeu para poder subjugar o povo judeu, para poder ensinar eles, sendo que elas mereciam mais castigo do que o próprio povo judeu. E esse povo, ele entra em contradição. Esse mesmo povo que fala que Deus que criou o mal, porque a gente vê que Deus ele vai julgar lá no juízo final com equidade. Como é que ele vai julgar uma coisa sendo que ele criou o mal? Se ele vai julgar o mal sendo que ele criou, né? E ele entraria em contradição. E ele mesmo não estaria sendo justo, né? E equidade é uma justiça reta. Sim. Então isso não coaduna com a escritura sagrada, né? Isso não coaduna com o que Deus deixou escrito para nós. E outro ponto a salientar é sobre essa questão da teodiceia. Como entender né, essa justiça de Deus para com o povo de Israel, né? Como que pode um Deus desse bondoso punir o seu povo, né? Não é um Deus amoroso, um Deus carinhoso, mas é o que nós aprendemos nas lições anteriores. O ser humano, utilizando ali, fazendo mau uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, eles fazem coisas erradas, né? E Deus tem que intervir, porque se Deus não intervir, a humanidade entra num colapso, né? Porque a tendência da nossa natureza pecaminosa é só fazer aquilo que é mal. Então Deus, em algum momento, se ele não levantar um profeta, ele tem que intervir no meio da população ali. E foi isso que ele fez com o Judá. Se ele deixasse, meu Deus do céu, né? Imagina o que ia acontecer. Aí ele vai e levanta o profeta Jeremias, unge o profeta Jeremias ali, dá força, né, para sustentar o camarada, porque o camarada não ia conseguir suportar tudo isso que ele suportou, para poder propagar o evangelho, né? Então Deus, em algum momento da nossa vida, ele tem que intervir, né? Usar pessoas para poder mostrar para nós que nós estamos fazendo mau uso da nossa liberdade. E é isso que e é nisso que acabamos caindo da maldade, né, do ser humano. Então, não necessariamente Deus decretou todas as coisas, inclusive o mal, né? Que agora deve estar ocorrendo, né? Alguém deve estar sendo estrupada. Não, Deus que decretou. Não. O cara entrou, deu um tiro na cabeça do outro, Deus que decretou, não. Esse Deus não é um Deus bíblico. Realmente, e a gente vai ver o sinal que Deus, ele deixa que a liberdade humana venha a ser exercida, porque a gente vai ver que, senão, Deus não levantaria profetas, inclusive o profeta Jeremias, com certeza, para poder profetizar não somente a sua própria nação que estava em desobediência, mas também para as demais nações, como os filisteus. Qual é que nação que já enfrentou Israel tantas vezes, né? Isso, e Deus levanta para poder trazer uma mensagem de juízo, para uma mensagem exortativa para que eles venham se submeter, né, à vontade de Deus, ao Deus verdadeiro, Deus de Israel, mas mesmo assim a gente vai ver que eles preferem, né, viver num caminho de desobediência, mas Deus levantando Jeremias é um sinal da graça de Deus já. Porque o profeta Jeremias tem misericórdia de todo, né? Mesmo dessas nações. Porque ele levantando Jeremias é um parâmetro de juízo. Porque aí ele não vai falar assim, naquele dia, né, o dia de julgamento final do caso, mas não tive oportunidade, teve.
eu levantei meu servo lá para poder... E ele profetizou contra vocês tudo que eu Isso, mandei. Muito tempo. isso. Caminhando para o segundo tópico, um profeta para as nações. Um profeta para as nações. Já pontuamos, né? Já de uma entrada, né? Segui aí a mensagem. Trouxemos esse aí. Vamos nesse subtópico 2 também, quando fala uma mensagem para as nações, né? Quando diz a palavra do Senhor, todas as vezes que está aqui nesse sentido, né? A gente pode ver que tem sentidos diferentes, né? Comando divino, como nos 10 mandamentos ali, diz a palavra do Senhor, né? Quando a comunicação profética aqui, como em Jeremias 25:3, onde Deus transmite ali o seu juízo sobre Israel e sobre as nações, né? Então, Deus, ele tá sempre falando, né? Como ele quer e principalmente ali de acordo com o propósito dele. Então, por que a gente vê aqui nesse tópico uma mensagem para as nações? É porque Deus, ele sempre quis que as nações estivessem preparadas para sua bênção. E os profetas, eles falavam às vezes contra as nações, mas era para mostrar que Deus, ele estava ordenando ali para o mundo receber suas bênçãos e não entrar no juízo dele. Deus estava sempre alertando. Então os profetas, eles falavam em nome de Deus ali para que a injustiça e o pecado fosse removido ali, para que a bênção de Deus pudesse alcançar eles, né? Isso. Realmente, a mensagem, né, para as nações é a mensagem, não é uma mensagem de novidade, né? A mensagem que já vem sendo falada de forma recorrente. A mesma mensagem estava sendo aplicada para o povo de Judá, era a mesma mensagem que deveria ser aplicada para as outras nações. Não é uma mensagem que destoava, né? A mensagem de arrependimento, a mensagem de mudança de vida. E por isso é muito importante nesse ponto, porque a gente vê que a mensagem para as nações é uma mensagem, como eu disse, né? Não que traz novidade ou que traz novos princípios ou novo mandamento, não. O que Jeremias falava, era tudo baseado na própria lei que o povo tinha recebido da parte de Deus. Assim como a igreja hoje. A igreja hoje, ela tem essa responsabilidade sobre os homens de pregar o evangelho, e essa mensagem que nós temos está aí cerca de 2000 anos já, né? Não tem nada novo. Tem novo, né? A mesma mensagem, ela continua, a mensagem de arrependimento, a mensagem de mudança de vida. Ainda que nós vamos ver dentro do contexto brasileiro e em outros lugares, né? Pessoas fundando igrejas com uma mensagem que destoa, uma mensagem diferente, uma mensagem tentando trazer uma novidade para ganhar multidões. Isso. É uma mensagem que destoa da Bíblia, que não tem base bíblica, até aparentemente parece ser verdadeira, mas o seu fim vai levar para longe de Deus, né, para a perdição. Então é uma mensagem, né? A mensagem para as nações é uma mensagem, é a mesma mensagem que a igreja conhece, que é a mensagem que é aplicada para nós, né, dentro da igreja, é a mensagem também para as demais nações, que é a mensagem de mudança de vida, mudança de caráter, nascer do alto, é a mensagem de arrependimento, a mensagem que Jesus vai voltar. Aquela mensagem, o quadrilátero, né, que nós pregamos para Jesus: salva, cura e batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Então a mesma mensagem que é para nós, é a mesma mensagem que nós devemos pregar para o mundo, né, que está contaminado pelo pecado. Cada dia que passa, o mal tem crescido, né, o pecado tem crescido de forma terrível na sociedade, e porque está se aproximando, né, a volta de Cristo Jesus. Então devemos entender, né, que a mensagem para as nações não é uma mensagem diferente, só pontuar isso, né? Sim. É uma mensagem que está sendo falada em mais de 2000 anos já. Foi pregada pela boca dos apóstolos, depois pelos pais da igreja, depois, né, pelos avivalistas, pelos os fundadores, né, do pentecostalismo, né, no século XX, né?
E chegou até Daniel Bego, Naving, né, nosso fundador. A mensagem de salvação, né? Jesus Ele- Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É verdade. Meu Deus. Glória a Jesus. E uma mensagem para o Egito, é o terceiro subtópico desse segundo tópico nosso. E aqui, esse ponto aqui é muito importante, que é o capítulo 46, né? Isso. Vai ser baseado no Texto capítulo 46. Fala que a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Aí aqui ele vai falar especificamente contra o Egito, né? Que ele vai falar contra Faraó Neco aqui. Ele vai falar que o Faraó Neco vai perder, né? A sua batalha em Carquemes contra a Babilônia. Porque a Babilônia ainda não era a potência, ainda não tinha assumido, né, o poderio do mundo. Mas havia uma batalha contra o Egito, porque o Egito ainda tinha força, mas houve essa batalha em Carquemes, Faraó Neco liderando o Egito contra Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia. Aí eles perdem, né, para a Babilônia no ano 605 a.C. E a Babilônia agora assume, né, o poderio do mundo, uma nação soberana, né, derrotando o Egito. E aqui nós vamos ver a soberania e também a onisciência, né, de Deus presente aqui nesse capítulo, que a gente vai ver que de antemão, né, Deus usando o profeta Jeremias para poder falar contra o Egito. Vocês vão perder, né, porque existia também lá vários deuses no Egito, né, a gente vai ver, certeza. voltando lá no livro de Êxodo, vai ver que é uma nação idólatra, né, vários deuses, né? Deus enviou lá as 10 pragas porque tinha vários deuses, né, dentro do contexto deles, Que fazia as coisas. cultural, isso. E agora a nação continua com esse costume cultural, vai chegar nesse contexto onde o profeta Jeremias vai ser um porta-voz do Eterno para poder anunciar de antemão a derrota, né, daquele povo. Porque, querendo ou não, você vê que a gente vai ver nesse contexto antes da queda, quando o Egito se levanta para poder vir, os caldeus se recuam. E nisso acendeu a esperança da nação de Judá, né? Nós estamos livres, a bênção vai vir, assim como profetizou os falsos profetas, que para eles eram os verdadeiros, né? Jeremias que era o falso. E a gente vai ver que Deus usa o profeta para não, os caldeus vai vir e vão derrotar vocês. Então aqui Deus afirmando a sua soberania, vai acontecer a sua onisciência, o seu poder de conhecer o futuro, né, de antemão. A Nabucodonosor, a Babilônia vai derrotar vocês vão ser derrotados. E vai por causa do quê? Da situação, né, da condição que eles viviam, né? Confiavam em tantos deuses falsos, não queria se condicionar, né, ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno. E com isso eles enfrentariam esse grande prejuízo, nessa grande queda, que é a derrota para a Babilônia. Esse ponto é importante. É muito importante, né? Porque mostra a soberania de Deus, como o João falou. Mostra também a fidelidade, como o autor da lição que colocou, a fidelidade das pessoas que são fiéis a Deus, né? Porque nesse ponto, tá falando sobre a profecia que Jeremias bem pontuou ali de que o faraó iria perder a batalha para Nabucodonosor, né? Então ele explicou detalhadamente ali, isso já mostra também o teor da profecia, como é que ela foi bem elaborada, que estava certíssima, porque ele falou sobre as estratégias de guerra, falou sobre os detalhes militares ali, né? As armas, né? Então você vê que a profecia de Deus... Riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes, você vê que a profecia de Deus, ela é plena, né? Ela é certa. Então mostra também que ao anunciar ali o juízo sobre o Egito, Jeremias também promete a restauração de Israel. Então você já vê que esse ponto também remete à fidelidade daquele povo ali, que mesmo em tempo de ameaça, Deus ainda protege o seu povo, né? E cumpre suas promessas. É importante esse ponto, e vale ressaltar mais uma vez que Jeremias, ele é usado por Deus para profetizar de uma forma geral, né? Deus não usou Jeremias para profetizar uma promessa, uma profecia de meio termo, né? Ele falou tudo, como você pontuou, os detalhes, né? Essa cidade, ela seria destruída,
o estrago dessa derrota, as consequências seriam terríveis, né? E ele detalha, mas também faz a promessa de restauração, né? E vocês vão ser restaurados. Para mostrar para esse povo que existia um único Deus verdadeiro. Como João pontuou, né? Como era um povo egípcio, e os próprios povos judeus também estavam entrando nessa onda, né? Adorando, sendo pessoas pagãs, né? Idolatrando outros tipos de deuses, tentando conciliar o Deus Supremo com os deuses lá deles, lá, a rainha dos céus, né? Até mais que ele citou na última lição, né? Com certeza. Eles falaram, não, o Deus daqui dá comida, nós ficamos alegres. Eles pararam de adorar eles comigo. Então, você vê como que o povo estava cego espiritualmente. Então, o profeta Jeremias, ele é usado por Deus para entregar a profecia por completo, né? E vale nós aplicar, né, João? Porque hoje tem uns profetas aí que eu vou te falar, hein? Rapaz, ele espera algo se cumprir na sua vida para profetizar. Você já viu essa? Não, Deus tem uma profecia pra você, meu irmão. Aí espera acontecer, era isso que eu ia profetizar. Ué, que Deus é esse, né? Rapaz do céu, do Jeremias não. Entregou a mensagem pra Jeremias, Jeremias foi lá e falou, rapaz, vocês vão perder. Vão perder, vão ser destruídos, vão ser massacrados. Detalhou ali. Mas vocês futuramente serão restaurados. E é muito forte, você falou aí, porque Forte. dentro da mensagem dele, no capítulo 46, versículo 5, é interessante, fala assim, ó. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas, os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Então ele fala assim, eles estão correndo, vocês não são os seus heróis, mas vão estar correndo. É Deus falando de forma você entregar uma mensagem. Agora foi uma mensagem. Imagina você se colocar no lugar de Jeremias e você entregar uma mensagem dele aos seus heróis, que vocês têm por heróis, eles vão ver eles correndo como medrosos, né? Essa mensagem não era para o povo pobre que ficou lá em Judá, que foi deixado, porque não tinha serventia. Deixaram, né? Você vê que era mensagem para quem? Para nações poderosíssimas, para reis poderosos. Era mensagem para alguém que poderia chegar lá, meter a espada no pescoço do Jeremias e pronto. Mas ele não temeu. Então Jeremias, nesse contexto, ele vem a ser para nós um grande exemplo em tudo, em como servir a Deus em fidelidade, em como ser um profeta de Deus fiel ao Senhor, em como sofrer por amor à causa de Deus, por amor ao povo do Senhor, né? Ele vem a ser um exemplo aos líderes, à liderança, vem ser exemplo para aqueles que estão sendo usados em dom de profecia. Igual ele falou, o Vinícius contou esse negócio, né? Essa questão de como ele profetizou. E os profetas de hoje, né? Às vezes tem profetas, por exemplo, se for com uma pessoa da baixa escala, é pobre, aí pega uma mensagem, exorta dessa taca, né? Aí às vezes é alguém que tem fazenda, o camarada é um adúltero, mas tem só consenso. Aí que é só palavra de bênção. Só não pode ser aquele profeta que fala, você vai ser isso, é exaltado, e o cara vai lá ser preso no outro dia. E não, mesmo. Não pode, ele é falso profeta. Meu Deus. Tá realmente caminhando aí para o terceiro, um povo para as nações. Um povo para as nações. Israel, o povo que falhou com as nações. Com as nações. Será aquilo que nós contamos no início, né? Israel, o propósito divino era de que Israel proclamasse, né, o evangelho de Cristo. O povo, como o João pontuou muito bem, o povo de Israel era para ser o farol, né? A luz no fim do túnel, né? Uhum. Mas só que eles, em um certo momento da sua vida, eles acabaram negligenciando, né? Esse convite, né? De ser ali o propagador, né? O exemplo de Cristo Jesus na terra. E como eu disse também anteriormente, o povo de Israel falhou nesse quesito. E aí a promessa, né, feita a Abraão, que se estenderia a todos nós, chegou à igreja, que é o segundo ponto, segundo subtópico desse terceiro tópico, que vai falar que a igreja é o povo de Deus escolhido para as nações. O autor cita aqui 1 Pedro capítulo 2, versos 9, vai afirmar que nós, que somos igreja hoje, né, fomos escolhidos para anunciar a mensagem de Deus. Então, se nós somos igreja, né, qualquer pessoa hoje que aceita Jesus, ela é considerada igreja, né? Assim que ela se ajunta, né? Porque senão os irmãos já vão pensar na questão dos desigrejados, né? Ah, não, eu sou igreja sozinha. Nós sabemos que isso não funciona, né?
Mas nós, no âmbito geral mesmo, igreja, quando nós estamos reunidos no coletivo, nós fomos chamados agora, essa responsabilidade que estava sobre os ombros do povo de Israel passou para nós, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? E você falou do texto aí? É muito grande. Você falou do texto 1 Pedro 2:9. 2:9, né? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só para você complementar. É terrível, porque aí eu vejo pessoas que tá fazendo igual o povo de Israel fez, né? Brincando, né? Porque tem uma promessa, né? Deus chamou, tem a vocação, aí brinca, né? Com esse evangelho, com a propagação desse evangelho. E nós temos que fazer igual Jeremias fez, né? A mensagem do evangelho, ela não se limita a nós, né? Ao meu contexto, na qual eu estou habituado. Eu só fico aqui. A mensagem de Deus, ela só se limita a esse espaço geográfico. E não. Aquilo que nós pregamos, né? Aquilo que nós ensinamos, que é o que estamos fazendo aqui, isso aqui pode estar indo para outras cidades, né? Outros países. E é uma forma de essa mensagem alcançar outras nações, outros povos. Então a missão da igreja, né? Ela se identifica com Israel nesse aspecto, mas também a responsabilidade que nós temos é muito maior do que o povo de Israel tinha. E eu vejo assim, que a responsabilidade que nós temos hoje, ela é muito maior do que o povo de Israel. Até porque eles não tinham o cânon, né? E o povo judeu não acredita no Novo Testamento, né? Principalmente os Abi. Ele só tinha a Torá. Então, nós, como temos o Novo Testamento, só para complementar, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Então, nós temos esse direcionamento de Deus em nossos ombros, e que nós não viemos fazer, né, como o povo de Judá fez, né? Negligenciar essa missão que a igreja tem hoje, que é de proclamar o evangelho do reino, né? Ganhar mais almas para o Senhor Jesus Cristo. Porque fazendo isso, né, nós cumpriremos as nossas missões. Só para colaborar com esses dois últimos pontos também, quando fala Israel, o povo que falhou com as nações, a gente entende por que Israel falhou com as nações, como o Vinícius pontuou aqui, ele deixou bem claro, porque Israel era para ser ali o instrumento que que servisse como sacerdotes ali para aqueles outros povos, que ia servir, ia ser a luz ali, ia iluminar as outras nações, mostrar o plano real de Deus ali para as outras nações, e eles falharam com isso, né? Mas quando Israel havia falhado, vivia na prática do pecado ali, nas explorações dos pobres, adoravam outros deuses ali, Jeremias apareceu outros profetas. Tem certo sentido, Jeremias se tornou um profeta que recebia mensagem de Deus para uma correção daquele povo, né? A gente vê isso, e ele falava, deu as mensagens para Israel, e já nesse outro ponto também nós vemos que a igreja, o povo de Deus para as nações, né? Hoje em dia, as igrejas, nós somos a luz que temos que mostrar para esse mundo como é que tem que ser feito, como é que possamos guiar esse povo que estão do outro lado, né, no outro lado, no mundo, né, ser sacerdócio real, como o João falou aqui, significa interceder por essas pessoas, abençoar e aproximar essas pessoas para Deus, né. Então, e hoje em dia muita gente está falhando nesse sentido, né, de trazer, aproximar as pessoas para a luz, né, como é que tem que ser feito. E a voz de Deus está aí, sempre falando, igual o Jeremias falava, sempre pontuando. Jeremias falou por 40 anos. E olha quanto tempo Deus já está falando, né, e as pessoas não estão seguindo esse protocolo. Mas a igreja, nesse sentido desse tópico, é para ser isso, o povo de Deus para as nações, né. Então, assim como Jesus mesmo falou, né, ele lembrou os discípulos, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tá lá em Marcos 16:15. E os discípulos seguiram isso, saíram de Jerusalém, foram para Samaria e depois pregaram também nos outros lugares, nas outras regiões distantes. E é assim também nós temos que anunciar o evangelho, pregar, falar sobre Deus e ser esse tipo de sacerdote para as pessoas, né? É importante salientar, João, antes de você falar, que a salvação ela é individual, sim, mas só que nós não devemos negligenciar o cuidado ao próximo, porque se fosse somente individual e tá tudo bem, o profeta Jeremias não teria sido usado por Deus para falar para nações e nações, né? Então hoje o que eu vejo particularmente, não sei se é os seus casos, são de irmãos que estão ali crente e se fala: irmão, o irmão caiu lá, não, ele que se vira, salvação individual.
Não, nesse sentido, né? Sendo que o evangelho não está ligado, o evangelho não se limita a somente a mim, né? Se eu estou bem, eu tenho que fazer o que o próprio Jesus disse. O apóstolo Pedro, né? Se o seu amigo te pedir para carregar 1 milha, carregue 2, anda 2 com ele, né? Eu tenho os meus fardos, os meus pesos, mas eu não posso negligenciar o cuidado do meu irmão, né? Nós somos um só corpo. Com certeza, e Jesus disse, se eu não amo o irmão que eu tô vendo, né? Se eu não tenho cuidado por esse que eu estou vendo, imagina o Deus que eu nunca vi, né? Como eu vou amar esse Deus? Então, o profeta Jeremias, nós vemos, né? E é bom desmistificar esse pensamento de que a salvação é individual e eu cuido da minha vida e o irmão que se lasque. Não é isso, né? Na salvação ela é individual, mas ela também exige, o evangelho exige o cuidado ao meu próximo, ao meu irmão, né? Até porque eu não vou ir pro céu sozinho, né? E Jesus não morreu só por mim, ele morreu para todos aqueles que crerem, né? E que crescem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para finalizar, tem 2 verdades que o autor ele pontua, que é importante ler aqui, que a primeira é que Jesus ordenou que a igreja pregue o evangelho. Essa é a nossa missão. Independente, não sou missionário, o pastor não me vocacionou. Não, o próprio Deus já deixou isso escrito. Você tem que pregar a mensagem de Cristo. Na minha igreja não faz evangelismo. Se vira, mas você tem que fazer evangelismo sozinho. Você não depende de outras pessoas para lhe acompanhar. Você começa a fazer sozinho. Missionário. A missão, ela também é individual, né? E a segunda é de que a igreja deve anunciar em todos os lugares e a todos os povos que só o Senhor é Deus e que Jesus é o Salvador, né? Nós vemos aí a questão do ecumenismo, né, João Paulo? Que são várias denominações juntas. Eu estou falando do ecumenismo macro, que envolve as maiores denominações do planeta Terra, né? O catolicismo, essas outras denominações que pregam que qualquer uma religião pode levar o homem a Deus. E nós sabemos que, na prática, isso não acontece. Nós sabemos que não é qualquer religião que pode levar o homem até Deus, né? Então nós temos também que fazer a nossa apologética, né? A defesa da nossa fé e dizer que só Jesus, ele é o Salvador da humanidade, né? É o único mediador. O único mediador entre Deus e os anjos. Para me fechar minha fala aqui, né? Eita, glória. Quero usar o símbolo de Jeremias, né? É um símbolo da igreja, né, no Antigo Testamento. Por quê? Assim como Jeremias, ele foi levantado para poder profetizar não somente ao seu próprio povo, mas também às outras demais nações. Assim também a igreja tem esse papel, né, de pregar o evangelho, não somente para nós mesmos, né, para a igreja em si, mas também para as demais nações da terra, conforme está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, né, a seguir diz: Ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Marcos 16, né, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, para quem que não crê já está condenado. Até no Mateus 28, 18, Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, diz que quando os discípulos vai fazendo a vontade de Deus, o texto diz que o Senhor irá confirmando com os sinais que se seguiram, né? Os sinais iam seguindo eles conforme eles iam pregando. Assim também o profeta Jeremias, em todos os lugares que ele ia, o Senhor estava com ele. E hoje nós contamos com o auxílio do Espírito Santo que está com a igreja. Ele habita dentro do cristão. E o Espírito Santo, ele é poderoso, né, para poder abrir o entendimento, convencer o pecador, para fazer que por mais duro que for o coração, o Espírito Santo pode amolecer. Tirar esse coração de pedra, né, e colocar um coração de carne. Então nós temos também, assim como Jeremias tem o auxílio do próprio Deus, estava com ele, hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo, o Consolador, né, que está conosco nesta caminhada e nos auxilia para poder pregar o Evangelho de Cristo, e ele convence, né, todo pecador para poder aceitar a fé em Cristo. E assim também como Jeremias, ele é um símbolo da igreja, né, porque ele foi perseverantemente até o final da sua chamada. E Jeremias, ele não galgava posição, portanto, se ele galgasse posição, queresse lugares altos, ele poderia ter escolhido ir para a Babilônia. Mas como ele amava o seu povo, queria ver o povo converter, o povo se submeter à voz de Deus, assim também tem que ser a motivação da igreja, como pontuou o Vinícius. Né? Nós devemos ter empatia, colocar no lugar do próximo, né? Amar os outros, não somente por discurso ou por falas, mas também por
prática, a ação, né? Porque até a própria palavra nos diz, né? Aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Então é o que você pode fazer e não faz, né? Se omite, né? Omissão, né? O pecado por omissão. Isso aí você pode fazer e não quer fazer. Encolhe a mão para não fazer. Não quer, né? Se esforçar. Mas então não tem nem como nós se comparar, se nós pensarmos assim, o profeta Jeremias, porque ele foi até o final, amando o povo, falando, sendo o porta-voz do Eterno, e sabe o que aconteceu? Ele foi morto pelo seu próprio povo, conforme a tradição rabínica diz que ele foi apedrejado, né, pelo seu próprio povo, pelos judeus lá no Egito. Que não queriam ouvir nem aceitar. Não queria submeter, né, a palavra do Senhor, mas é um homem que foi até o final da sua vida, obediente à voz de Deus, e assim Deus nos dê graça, para nós irmos até o final, né, os jovens que vão assistir esse vídeo, que possa pedir graça, né, do Eterno, para ir até o final, para proclamar o Evangelho, se possível, né, até dar a sua própria vida em prol da causa do Evangelho. Verdade. E o Senhor, né, e é o dono dessa obra, ele continua esperando que nós, eu e você, coloquemos a nossa mão no arado e vamos trabalhar. O Senhor da Seara, ele continua alistando ceifeiros para essa obra. Talvez você possa pensar, mas até agora eu não fiz. Mas a Bíblia nos diz na parábola lá que ele assalariou no início do dia, no meio do dia e no final do dia. Então não é tarde para você começar a anunciar o Evangelho. E o interessante é que no final, o dono da seara pagou o mesmo salário para todos os trabalhadores, para aquele que começou no início, no clarear do dia, no meio do dia e no final do dia, receber o mesmo salário. Então o Senhor ainda está te chamando, ainda conta com você para estes últimos dias, para essas últimas horas da igreja na terra. Ele conta comigo e conta com você na missão de levar o Evangelho a toda a criatura. Porque o mundo precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ouvir o Evangelho, e o Senhor está contando comigo e com você nesses últimos dias. E nós temos aqui nas nossas mãos, né, um instrumento que muitos usam ele para o mal, ou para perder tempo, procrastinar o seu tempo, os seus projetos, enquanto que você que tem uma afinidade com ele, pode estar usando ele como um instrumento, né, de grande valia para uma evangelização mundial, porque você pode evangelizar através dele, você alcança diversas nações com uma mensagem bíblica, cristocêntrica, aqui enviada através deste aparelho. E que Deus em Cristo possa nos orientar, nos dar graça e ajudar, e que nós possamos buscar a sabedoria de Deus para, nesses últimos dias, levar, proclamar o seu evangelho com coragem, com vigor e com o amor que teve o profeta Jeremias ao longo do seu ministério. Verdade. Natanael, me permita fazer 2 pontuações importantes, que a lição chegou ao fim, né? Acabou as 13 lições, isso é importante, e que vamos ir para um trimestre de 2026 muito importante, né, meus irmãos? É uma lição muito mais teológica, né? Vai trabalhar a questão da uma teologia sistemática, o Enoque é muito bom nisso. Uma teologia sistemática voltada à soteriologia, né? E nós estaremos aí, se Deus quiser, para poder aí lecionar, né? E vale salientar que eu particularmente aprendi muita coisa no decorrer dessa lição, dessas 13 lições aí, né? Que não devemos negligenciar isso que está imposto, né? Sobre mim e sobre todos vocês, né? De pregar o Evangelho de Cristo Jesus a tempo e fora de tempo, né? Como o profeta Jeremias. E outro ponto importante é desejar um Feliz Natal, né, Natanael, meus irmãos? A vocês primeiramente, ao Jatos e a todos que nos assistem, né? Que vocês possam aproveitar esse Natal para poder fazer aquilo que nós acabamos de lecionar aqui, né? Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas aproveitem essa oportunidade para poder pregar a mensagem do Evangelho, né? Não negligencie, não, é negócio pagão e que não sei o quê. Enquanto os povos estão negligenciando, aproveite essa oportunidade, agarre ela e fala de Jesus Cristo, né? Ele nasceu sim, morreu, ressuscitou, está no céu, e você tem sim o direito de poder utilizar essa data para poder pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Para finalizar também, para o Natanael não ficar muito bravo aqui, só desejar também um Feliz Natal aos meus amigos, a todos os irmãos. Igual o Vinícius falou, sabemos que Jesus não nasceu no dia 25,
mas que essa data sirva para a gente anunciar, igual terminamos aqui esse trimestre, uma lição grandiosa, né? Terminamos ali com o ID, né? Fazer o ID, pregar o evangelho. Como Israel foi luz ali para as nações, era para ser a luz ali para as nações, a igreja primitiva deu prosseguimento nesse evangelho. Nós hoje, como igreja também, que nós possamos fazer esse ID, né? E desejar aos irmãos também um próspero ano novo também, que Deus em Cristo os abençoe. Isso, e também quero desejar aos amados, queridos irmãos mestres aqui, né, um Feliz Natal e um próspero ano novo. E até convido os irmãos para nós fazermos um propósito, um novo ano está se entrando, para nós fazer um cronograma para ler a Bíblia, né, toda, até os jovens, né, que vão assistir esse podcast. Façam um projeto, um plano, um cronograma, porque às vezes tem um cronograma aqui, às vezes você lendo 2 capítulos, né, por dia, você lê a Bíblia o ano todo. Então vamos fazer esse propósito, né, de ler a Bíblia o ano todo, estar em comunhão com renovar nossos propósitos, jejum, oração, buscar mais a Deus, porque há desafios para o ano de 2026, mas se Deus estiver conosco, nós vamos vencer todas as batalhas em nome de Jesus. E tem o profeta também que deseja Feliz Natal, você já viu esse? Quanto a ti, meu servo, Feliz Natal. Então existem profetas que desejam Feliz Natal. Uma coisa muito importante para a vida do cristão, né? A leitura bíblica, né? Porque Oséias 4:6, né, vai dizer que o Senhor vai dizer que o povo foi corrompido por quê? Por falta de conhecimento da sua palavra, né? A liderança, né, não procurou conhecimento, se corrompeu e o povo se corrompeu com eles. Então, o que tira a corrupção, que nos mostra o caminho certo, é a palavra de Deus. E se nós lermos igual o livro do profeta Jeremias, olha os exemplos que Jeremias nos dá de prosseguir, de sermos fiel ao Senhor, de falar a palavra de Deus. Então, se o povo do Senhor procurar conhecer a sua palavra através da leitura bíblica e de uma vida de devoção a Deus, diária ali, de jejum, de consagração, oração e leitura bíblica, nós vamos conseguir estar vendo essas nossas obrigações e cumprindo elas diante de Deus, né? E o conhecimento vem pela palavra de Deus. Então, que nós possamos conhecer, como diz o próprio Oséias no capítulo 6, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E isso vem através, da principal forma é através da leitura bíblica da palavra de Deus. Eu tenho um propósito de leitura, já fiz um propósito de leitura da palavra de Deus nesse ano de 2026, e eu convido a todos, né, que estão nos ouvindo a fazer esse propósito de procurar ser mais fiel ao Senhor e principalmente na leitura bíblica, e com certeza você vai ver a mudança na sua vida, no meio da sua família, através da leitura da palavra de Deus. Vai ser um crente mais temente, mais amável, vai mudar a sua vida como um todo, porque eu conheço testemunho de pessoas que mudou ali a sua família através do culto doméstico, lendo a Bíblia toda em um ano com a sua família. O irmão alcançou esse feito, deu testemunho, e nós vemos a bênção de Deus no seio da família dele. Só um toquezinho, como o senhor está falando, para ver um cronograma. A Bíblia tem 1189 capítulos, 66 livros, então 31.173 versículos. Então, vai fazer um cronograma, 1189 capítulos, dividir ela em 365 dias, né? Aí você vai ver lá quantos capítulos. Em torno de 3, 4 capítulos por dia. Tem capítulos grandes, outros pequenos, e você consegue ler ela em um ano tranquilo. E a bênção de Deus será grande na sua vida. Também desejo a todos boas festas, que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas no final deste ano. Ao longo do ano que vem, com certeza as bênçãos do Senhor serão dobradas, né, sacudidas e transbordantes em nossa vida e na sua vida também, que está nos ouvindo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, e que nós dizemos aos que não são inscritos no canal: se inscreva, curta e compartilha. E que Deus abençoe, e agradecemos o canal EBD em Ação, na pessoa do pastor Gesiel Costa, nosso produtor Jabes, a Fakes pelo estúdio, e que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Amém.